Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o Voz do Corpo. Meu nome é Jordana Alves, sou psicóloga, gestalt terapeuta e hoje eu tô aqui com mais uma convidada nesse segundo episódio de áudio e vídeo. É a Natália, ela tem 27 anos. Te agradeço muito pelo aceite no convite. Eu que agradeço pelo convite. E eu tô muito animada para poder te ouvir. Trazer para cá as suas experiências, eu acho que vai ser muito legal. Já já eu conto o que ela vem trazer aqui. Tô animada também. Lembrando que esse podcast não substitui psicoterapia e aqui a gente fala de vida, de presença, de o que aparecer e contando então, esse episódio é sobre uma mulher que começou a lutar. Uma mulher que decidiu entrar para o jiu-jitsu. Isso. E como que essa ideia do jiu-jitsu surgiu e como que ela entrou para o jiu-jitsu? Seja muito bem-vinda e fique à vontade para se apresentar e começar a falar da sua trajetória do jeito que você se sentir confortável. Pessoal, eu sou a Natália. No jiu-jitsu o pessoal me chama de Chun-Li. Eu tenho 27 anos, como a Jordana falou. E como eu comecei no jiu-jitsu foi, assim, uma decisão que eu tomei que foi um pouco impulsiva, na verdade. Eu sempre admirei muito as artes marciais desde criança, por influência do meu pai. E era meu sonho praticar qualquer arte marcial. Só que, principalmente no karatê, o Shotokan em específico, porque tem as diferenças, né, dos tipos de karatê, mas eu sempre quis experimentar o Shotokan. Eu nunca consegui achar nenhum por Belo Horizonte, pelo menos até onde eu pesquisei, e comecei a olhar outros tipos de arte marcial para fazer. E por um comentário assim no meu trabalho, eu ouvi falar sobre jiu-jitsu de uma pessoa do meu setor que praticava também e fiquei interessada, fiquei curiosa. Só que na primeira academia de luta que eu procurei e me matriculei para começar, o dono da academia falou assim: não, primeiro você vai começar com Muay Thai. E comecei o Muay Thai e eu comecei a gostar do Muay Thai. Como eu saí do meu trabalho, ficou fora de mão a academia com o lugar onde eu morava. E aí eu fiquei sabendo através do meu irmão que inaugurou aberto e que tinha jiu-jitsu também. Eu falei, a minha chance de fazer jiu-jitsu é agora. E nessa época que eu decidi vir pro jiu-jitsu, eu tava numa fase assim, que eu tava meio que superando um término de um relacionamento muito longo, tava superando um burnout que eu tive também, depressão. Aquela insegurança bateu, aquela timidez enorme de entrar numa academia, eu estava acima do peso também, então eu fiquei muito receosa de vir. Mas eu falei, não, eu vou enfrentar esse medo, esse receio e vou. E aí, no meu primeiro dia, eu fui super bem acolhida pelo pessoal, pela Bárbara, que é a nossa primeira dama, pelo sensei, e os meninos também foram super legais comigo, me orientaram bastante, porque eu cheguei totalmente perdida, eu não sabia nada. Só cheguei lá com o meu kimono e... Você já tinha um kimono, então? Eu já tinha comprado porque eu sabia que ia precisar dele. Então já estava de fato decidida a investir nesse kimono para ter o equipamento para entrar. Já estava decidida, assim, não, eu vou fazer e eu vou experimentar. E se eu não gostar, beleza, eu revendo o kimono depois, mas eu vou experimentar, eu vou tentar. E aí fui super bem acolhida e falei, não, eu vou voltar. E continuei vindo, não faltava nenhuma aula praticamente, eu era muito frequente, assim. E como às vezes o sensei até brinca, eu virei uma fominha de tatame por conta disso. E o jiu-jitsu, ele me trouxe amizades assim que eu nunca esperava. Além de me trazer muita autoestima, autoconfiança, não só no tatame, mas na vida. E eu aprendi a ser uma pessoa ainda mais organizada, disciplinada. E eu acho que, acima de tudo, mais corajosa. Porque você precisa ter muita coragem para tomar certas decisões no tatame. E isso me influenciou para a vida, assim. Então, deu para levar a filosofia do jiu-jitsu para fora do tatame. deu. Falando em filosofia do jiu-jitsu, tem alguma coisa
que mais te chama a atenção? Olha, o que mais me chama atenção é na arte em si, porque a arte marcial, ela vai muito além de você aprender só golpes, Sim. né? Ir lá e lutar corpo a corpo com uma pessoa. Te ensina disciplina, respeito, fortalece muito o caráter, te ensina a resolver os problemas de uma maneira assim, mais leve, sabe? Te ensina a pensar com a cabeça mais fria, numa situação ali de muita pressão. No dia a dia, quando eu estou enfrentando algum problema que tem nada a ver com o jiu-jitsu, eu ainda consigo ver o jiu-jitsu ali, porque o jiu-jitsu me ensinou a ter um comportamento diferente para lidar com as coisas no dia a dia. E isso que uma das coisas que mais me chama a atenção e que eu sempre recomendo para todo mundo é isso, principalmente. E teve alguma coisa no início que você estranhou? O fato de ser muito corpo a corpo. Porque eu sou uma pessoa que eu não sou muito do toque físico. E quando eu entrei no jiu-jitsu, eu vi que era totalmente contato físico. Eita, vai ser um desafio para mim. Mas eu gostei tanto que eu continuei e para mim hoje já não incomoda tanto mais. Eu me acostumei. Mas eu acho que foi principalmente ser muito corpo a corpo e eu nunca ser acostumada a ter esse tanto de contato assim. Mas hoje em dia eu já vejo de uma forma mais tranquila, já ficou mais fácil de lidar. Dá para fazer um rola, Dá. pegar o suor do coleguinha e seguir em frente. Dá. Como foi para você perceber força, limite, cansaço e tudo isso ao mesmo tempo? Na hora lá do rola mesmo, por exemplo. Porque até então eu não conhecia os meus limites, os limites do meu corpo, a força que eu tenho. Ainda tô no processo de descobrir mais. Mas é ali na hora do rola que você vê que você tá ali treinando, tentando fazer o que você aprendeu e às vezes você não consegue e aí você percebe, caramba, eu acho que eu tô no meu limite, eu tô tentando fazer uma força aqui que não tá indo, não tá sendo o suficiente. É nesse momento que a gente vai percebendo e vai entendendo como é que você tem que administrar o seu gás, que é assim que a gente chama, pra gente poder dar conta de fazer o rolo ali do começo até o final do tempo, que geralmente são 5 minutos, mas 5 minutos de luta corporal é muita coisa, então a gente vai aprendendo a administrar mais nesses momentos, assim, de sentir cansaço, fadiga, dor, tudo ao mesmo tempo. E aí você, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí você não pode apavorar muito também, senão pode piorar a situação. Então é um autocontrole ali mental e físico, tudo ao mesmo tempo, que com o tempo você vai aprendendo a administrar melhor. E eu acho que gás é uma palavra interessante porque resume então que não é só força. Sim, não é só força. Você precisa controlar a sua força, precisa controlar a sua energia, porque senão você vai gastar tudo de uma vez e não vai conseguir depois praticar um golpe, ou se você estiver numa posição ali que você esteja em desvantagem, você não vai conseguir sair dela. Então, reverter. Isso. Então você tem que administrar tudo isso, a energia que você gasta, a força que você está usando. Se você consegue controlar e dominar bem, começa a se sair melhor. E tem muito então sobre autocontrole também, né? Tem totalmente. Faz toda a diferença na hora ali. Porque é você que decide como que o jogo do colega vai ser. O nosso mestre fala muito sobre isso. Porque se você começa já acelerado, a pessoa vai acelerar com você também. Se você começa tranquilo, ela vai começar tranquilo. Então, é você que controla um pouco a situação, o jogo do colega e o seu e vice-versa. E ser mulher influencia alguma coisa? Um pouco. Tem a questão do homem ser mais forte biologicamente. Então, isso é uma certa desvantagem. Mas, graças a Deus, aqui onde a gente treina, o pessoal é muito respeitoso, mas ultimamente tem até sido meio polêmico aí no meio do jiu-jitsu a questão do assédio, né? E infelizmente acontece. Então, isso também influencia. E influencia que hoje em dia as mulheres estão se interessando mais, mas às vezes também não tem tanta mulher o suficiente para treinar, então para fazer um treino feminino fica um pouco difícil.
Aí, às vezes, quem se incomoda com treinar com um homem, lutar com um homem, essa parte aí de ser mulher influencia um pouco também, de não ter o suficiente para poder fazer um treino feminino, e você acaba tendo que treinar com homem. Que no lugar onde você treina, a sua experiência feminina acontece junto com mais homens do que mulheres. Os homens respeitam, o mestre faz alguma coisa específica, como é que é isso? Os meninos são super respeitosos e o mestre ele é muito consciente. Então, ele fica de olho, né? Por exemplo, às vezes não tenho a minha dupla, que é a Bárbara, às vezes ela precisou faltar. E aí o mestre avalia quem seria uma pessoa mais tranquila para colocar comigo, para poder treinar. Então, ele tem esse cuidado também. Ele olha e fala, olha, acho que aquele ali tem um jogo mais tranquilo, ele não vai machucar ela, porque ele sabe que homem é biologicamente mais forte, alguns têm mais experiência, então ele tem muito essa consciência e sabe também quem que é respeitoso, quem que não é. Então tem certas pessoas que ele vê e ele não conhece, ele não confia, ele não deixa a gente treinar. É só com quem ele realmente vê, assim, que tem um bom caráter, que sabe que vai respeitar e que não vai fazer nenhuma coisa que possa me prejudicar. Então eu acho que isso é muito legal, esse cuidado que ele tem de observar que existe essa diferença, que existe desrespeito. E aí ele fica sempre muito atento, observando. E geralmente eu confio no que ele observa. E aí ele acaba prestando um suporte também. Isso. Ele fica ali o tempo todo olhando, então ele vê se algo vai correr algum risco de machucar, ele fala ali na hora. Então ele é sempre atencioso a esses detalhes, o que dá mais incentivo para eu continuar fazendo e confiando nele, porque a gente vê que é um bom mestre, que tem esse cuidado com os alunos. Então faz diferença na experiência de ser mulher na luta ter um mestre, um sensei que seja dedicado e empenhado nesse ponto, nessa questão. Te traz uma segurança também. Total. Acho que a gente vê ele ali e ele orienta e a gente consegue perceber o cuidado até nesses mínimos detalhes, então a gente fica muito mais incentivada a continuar, porque vê que é um lugar que vão continuar respeitando a gente, não vai oferecer nenhum risco a gente, nenhum tipo de maldade ali, então faz toda a diferença. A gente se sente à vontade, se sente livre, né? Tem essa liberdade. De onde que surgiu esse apelido? Que eu acho que é carinhoso, né? Eu achei muito legal também. Eu gosto muito de usar aqueles penteados de 2 coquinhos, assim. E tem o jogo Street Fighter de luta, que tem uma personagem com esses coquinhos, que o nome dela é Chun-Li. E eu uso muito esses coquinhos para poder treinar, porque o cabelo fica bem preso. Então, na primeira vez que me viram chegando com esse coquinho, eles, você tá igual aquela bonequinha do jogo, a Chun-Li. Aí pegou esse apelido, o pessoal gostou e começou a me chamar só assim. E foi o próprio mestre e a esposa dele que me deram esse apelido. E aí o apelido, ele tem alguma função específica na luta? Ou é só uma forma de descontrair e geralmente são apelidos que são aceitos pelas pessoas ou às vezes vai meio igual lá abaixo mesmo? Acho que a maioria ali, pelo menos é o que eu percebo, o pessoal aceita muito bem e é mais por uma forma de descompreensão mesmo ali na hora. Às vezes é muito aluno e o mestre não grava o nome de todo mundo, às vezes a pessoa tem um nome mais difícil, então ele vai inventar um apelido ali, o apelido pega e o pessoal acha engraçado, aí a gente brinca, sem perder o respeito, claro. E o pessoal aceita e vira isso. Fica uma coisa assim, mais para descontrair mesmo. E você gosta desse apelido? Eu gosto, acho legal. Pegou, Achei bem bacana. Pegou de uma forma interessante, Pegou, então. pegou bem rápido, inclusive. O pessoal gostou muito, eu falei, vai, legal. Então deixa esse chamar de Chun-Li. A Natália não existe ali dentro. Não, eu nem lembro que meu nome é Natália ali dentro. Legal. Você entrou pensando em defesa pessoal ou isso apareceu depois, de alguma maneira? Apareceu depois. Como eu sempre admirei muito as artes marciais, acho que foi mais pelo aquela emoção de toda criança que gosta de artes marciais estar assistindo um filme ali do Bruce Lee, do Jack Chan, e ver aqueles movimentos, a
aqueles catar bonito que eles fazem. Então, acho que quando eu era criança, como eu assistia muito por influência do meu pai, eu admirava muito e sempre quis fazer por conta disso, mais em específico, do que pensando na defesa pessoal. Eu acho que isso foi uma consequência boa que veio depois. Consequência boa, então. É necessário, então, que hoje mulheres pratiquem algum tipo de luta, que elas saibam se defender, principalmente porque a gente tem visto muitas notícias de diferentes tipos de assédio, de violência, muito de feminicídio e tem uma sensação de insegurança constante. Sim, eu acho que é importante, pelo menos o básico, assim, acho que é muito importante a gente saber pelo menos um pouco, porque faz diferença até na confiança que a gente tem andando na rua sozinha. Uhum. Eu sempre fui tranquila, assim, nunca fui uma pessoa muito insegura andando na rua, ou nunca fui de ter muito medo, mas depois que eu comecei a praticar jiu-jitsu, eu comecei a ter mais confiança ainda. Uhum. Não que eu ache que eu sou uma super heroína, que eu sei tudo, ou que eu tenho peito de aço igual o pessoal brinca, né? Mas é confiança mesmo na hora de falar, de se posicionar. Igual depois que eu comecei a lutar jiu-jitsu, já me ocorreram algumas situações de cara, tentar fazer gracinha, e aí você já se põe com uma firmeza maior. Então a pessoa percebe que, opa, eu não tenho liberdade o suficiente para fazer graça com ela, então eu vou ficar na minha aqui e deixar ela na dela. Então acho que é isso. Eu acho que nesse ponto, assim, talvez seja muito mais um paliativo, né, de as mulheres precisarem saber se defender do que um resultado final. Eu acho que a coisa é mais social, é mais profunda, é mais histórica e a gente precisa começar a educar meninos para que violências não aconteçam de tal forma no futuro. Mas é uma estrutura que ela está aí há muito tempo e ela privilegia e beneficia muito os homens, né, do patriarcado e tudo. Mas enquanto isso não acontece, é uma possibilidade. Sim. É uma possibilidade que te traz mais segurança, que te traz mais confiança. Então, às vezes só te falar mesmo, porque você já sabe que se aquilo avançar para alguma coisa, minimamente você tem como se defender. Isso. Ou então saber como agir. Por exemplo, o mestre mesmo fala muito pra gente que faz alguma coisa que dá tempo de correr. Se tiver uma porta perto, tá aberta, faz alguma coisa e corre. Então, pelo menos isso, que é o básico, assim, que dá pra você conseguir preservar a sua vida, chamar uma ajuda. Não precisa de você fazer algo muito uau. Se der pra você se salvar, pedir ajuda, chamar a polícia, já é um ponto assim a mais muito importante. Uhum. E você disse que quando você chegou para o jiu-jitsu, você estava num momento um pouco delicado da vida, né? Que tinha atravessado algumas situações que estavam te trazendo algumas questões emocionais. A partir do início da luta, você acha que o seu corpo, né? Que a gente está falando de voz do corpo, o seu corpo começou a ter vozes diferentes e você começou a ouvi-las para integrar essa questão de saúde física com saúde mental? Sim, eu comecei a perceber muitas coisas, né? No início, assim, o cansaço, a fadiga que eu sentia, alguns sintomas tipo tonteira, mas acredito mais por eu não ser uma pessoa que era ativa, né, fisicamente, eu era muito sedentária, então eu fui percebendo que meu corpo no começo reclamava muito, por muitas vezes a mente ficava querendo continuar na zona de conforto ali do sedentarismo. Sim. Só que eu não vou deixar isso influenciar e vou continuar, porque uma hora vai passar. O começo ele é difícil, o sedentarismo no começo ele é pesado de superar, mas quando a gente não desiste, continua, o corpo vai se acostumando também e ele vai começando a reagir bem. Então, hoje em dia, o meu corpo ele responde muito melhor na hora do treino, no dia a dia, quando eu preciso andar muito, preciso carregar coisas pesadas ou fazer alguma coisa mais pesada, o meu corpo responde muito melhor.
o meu sono melhorou bastante, eu não adoeço com tanta facilidade porque minha imunidade melhorou. Então eu acho que é essas coisinhas assim, que o meu corpo ia dando sinais ah, de fraqueza, de cansaço, de fadiga, e hoje em dia eu já vejo que ele tá bem melhor. E, Assim. claro, tudo isso integrado te dá mais força para superar as dificuldades do dia a dia mesmo, Isso. né? Você dormindo melhor, você fazendo o seu exercício físico, você precisa se alimentar também. Não estou dizendo aqui de dieta e tudo mais, mas você precisa se alimentar de uma forma específica para dar conta de fazer o exercício, principalmente com a frequência que vocês fazem. Tem uma melhora em outros quesitos que vai, de alguma maneira, beneficiar na saúde mental também. Com certeza. É tudo meio que interligado, né? Eu acho que, é claro, principalmente o mental é muito importante. Às vezes o mental chega a ser até mais influenciável do que o físico, né? Mas o físico estando bem também, a mente acaba ficando bem. Tem dias que eu me sinto muito estressada, muito ansiosa, por exemplo, eu vou lá e faço o exercício físico e minha mente já fica mais organizada, já fica mais calma, já consigo pensar com mais clareza nas coisas. Então é tudo interligado, né? Acaba que um acompanha o outro e acaba fazendo bem para os dois de qualquer forma, né? É integrado. Não tem outra palavra. Comentou um pouquinho sobre como é que muda fora do treino. Você falou da sua rotina, de sono, E em alguma situação do dia a dia, que você falou que aparece o jiu-jitsu. Como que aparece? Às vezes ele no trabalho, algo mais específico, algo mais pontual. De organização, que você disse que se tornou uma pessoa mais organizada. Vou dar um exemplo muito prático, assim. Tô com uma planilha aberta, cheia de coisa para resolver, cheia de erro e eu não tô conseguindo pensar ali na hora, minha cabeça tá começando a ficar quente e eu penso assim, calma, tem solução. É só respirar fundo, pensar um pouquinho de cabeça fria que a gente consegue. E é a mesma coisa ali no tatame, às vezes não rola ali, você tá numa posição desagradável ali, de desvantagem, que você pensa assim, nossa, essa pessoa aqui tá quase me finalizando, o que que dá tempo de eu fazer aqui? Não vai adiantar eu pensar com a cabeça quente. Então, a gente respira fundo e tenta pensar no que a gente sabe, no que a gente aprendeu para poder sair daquela situação ali. E é a mesma coisa no dia a dia. Então, respirar fundo, pensar um pouquinho, não tem solução, eu consigo, vamos ver aqui o que é que dá pra gente fazer. Tem dias que no dia mesmo eu não vou conseguir terminar aquilo porque tá impossível de resolver, mas tudo bem também. Amanhã é um dia novo, vamos esfriar a cabeça e amanhã a gente volta com a cabeça mais fria e tenta novamente. E eu acho que principalmente na hora de resolver problemas assim no dia a dia, isso é uma das coisas que mais tem me ensinado, assim, de aprender resolver de cabeça fria, sabe? De uma forma mais tranquila, não precisar transformar um copo de água numa tempestade, né? E aí, te ajudando a se organizar com essa calma, com essa paciência, você tem uma regulação emocional e mental maior. Sim. Uma regulação mental para que aquilo aconteça e não te desorganize emocionalmente. Exatamente. E faz toda a diferença, porque você pensa melhor, você raciocina melhor, você fica assim, nossa, se eu tivesse agido com imprudência, ou às vezes ali no calor do momento da raiva, a gente acaba fazendo o que não deveria, ou falando o que não deveria. Fora o desgaste que é se estressar muito, né? Então, é o que tem me ensinado muito a pensar de cabeça mais fria, de parar para poder raciocinar mais e ouvir o barulho da minha respiração, Presentificar. Não, isso. o que está acontecendo agora é isso, eu estou aqui. Como que eu vou resolver e a gente consegue resolver de uma forma sem precisar explodir, sem precisar agir no impulso, sem precisar ficar de cabeça quente, porque tem como resolver. A gente não sabe agora, mas tem como resolver. Então vamos esfriar a cabeça, que às vezes com a cabeça fria a solução aparece mais rápido. E aí muda a postura,
a relação com seu corpo, a sua confiança. Você já competiu algumas vezes. E a competição nas artes marciais não é necessariamente sobre quem bate mais ou sempre sobre ganhar. Também sobre aprender o que está acontecendo ali, como que você pode resolver aquilo ou não resolver. Resolver de uma maneira não só para ganhar, mas também para sair daquela situação. Sim. Como que foi competir? Você aprendeu algo específico? Você gostou? Olha, é uma sensação totalmente diferente dos treinos do dia a dia. Para mim foi uma adrenalina muito grande, assim. No meu primeiro campeonato, eu até fiquei muito calma, justamente porque eu não queria ficar muito nervosa. Só que ficar muito calma também me atrapalhou. Então, no meu primeiro campeonato, ficar relaxada demais me atrapalhou totalmente. E eu perdi, mas foi ótimo porque eu pude ver como que era, eu pude ter essa experiência de ver como que era organizado, de ver outros oponentes, a sensação de, tipo, eu vou lutar com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, não sei de onde que ela veio, não sei o que que ela vive, como que é o treino dela, se é um treino, se é uma pessoa maldosa ou se não é. Eu acho que o frio maior na barriga todo é esse. De você fica pensando, caramba, a pessoa nunca me fez nada, eu nunca fiz nada pra ela, mas a gente tá aqui, a gente vai lutar porque a gente tá querendo ganhar uma medalha. Não sei se ela pode quebrar meu braço ou não na maldade, eu não sei se ela vai ser consciente, se ela vai ser respeitosa dentro do tatame. E a maior ansiedade pra mim é essa. Mas, ao mesmo tempo, na hora que você tá ali lutando com a pessoa, você não escuta nada do que está em volta. Você não consegue ouvir seu mestre falando o que você tem que fazer. Você não consegue ouvir seus colegas torcendo por você. Parece que você fica com os ouvidos tampados, assim, instantaneamente. E só volta depois que acaba ali. Na hora que o juiz manda parar, você ajusta que você volta para a realidade, volta a ficar consciente, ouvir o barulho das pessoas em volta. E é muito doido e você fica assim, caramba, eu poderia ter feito isso e isso, que eu não ia ter passado por essa situação. Então, te ensina que tem pessoas experientes, tem pessoas que vão treinar mais que você, que vão se dedicar mais que você, mas também eu entendo que cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu tempo, os seus objetivos, e tá tudo bem também. Se você perdeu ou se você ganhou, você conheceu um oponente igual eu fiz amizade com duas meninas que eu competi nos campeonatos que eu fui. E eu acompanho elas na rede social, eu vejo que são pessoas assim sensacionais, muito legais, que apoiam projetos aí fora também, incentivando a outras mulheres ou crianças a praticarem, participando de projetos sociais, levando o jiu-jitsu para mais pessoas. Então eu acho que o mais legal é, além de toda essa adrenalina, essa sensação louca, é isso, é você poder ver os seus oponentes, se for um oponente, você criar uma conexão ali com ele, admirar ele, que é muito legal também reconhecer que o nosso oponente também é uma pessoa que se esforça, que se ganhou é porque a pessoa é mérito dela, né? Então eu acho que é ter essa maturidade de você entender a situação, ver o que você pode melhorar, porque a gente aprende muito nesses momentos. O que eu posso fazer para poder melhorar? Não que eu quero ser melhor do que todo mundo, mas eu quero ficar melhor, igual, eu quero ser bom igual essa pessoa foi. Então, é isso, é você ter essa percepção do que você pode fazer para você ser ainda melhor e poder conhecer seus oponentes, admirar a habilidade deles e viver a experiência ali, ver quantas pessoas se esforçaram para estar ali, admirar o quanto você se esforçou também, porque é muito importante ter esse reconhecimento, porque uma preparação para campeonato, acho que foi um grande desafio para mim, assim. Eu treinei muito, 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 todos os dias da semana. A alimentação eu regulei assim ao máximo para poder me preparar. Meu primeiro campeonato, depois dele,
Eu até fiquei um pouquinho ruim de gripe, de garganta inflamada, porque minha imunidade abaixou um pouco, mas acredito que foi pela adrenalina ali, treinando muito, a ansiedade. Então a gente tem essa percepção de tudo, como que o nosso corpo reage na preparação e na hora. É tudo muito diferente, assim. E aí eu imagino que você conseguiu ver uma força no seu corpo onde antes você não tinha como ver. Jamais imaginaria a minha eu de 1 ano e meio atrás, jamais pensou que eu de agora teria vivido tudo isso, teria experimentado tudo isso. Jamais ia pensar que o meu corpo ia aguentar treinar tanto assim. E eu ainda acho que eu preciso treinar mais. E aí são superações. E é preciso valorizar essa caminhada. Com certeza, acho que você tem em mente de que, independente se você ganhou ou se você perdeu, é você entender você mesmo. Eu me esforcei de qualquer forma, na maneira que eu pude. O meu corpo reagiu de tal forma, mas foi a maneira que eu consegui reagir ali no momento e tá tudo bem. E se eu quiser melhorar e ir num próximo campeonato para ganhar, eu já sei o quanto eu tenho que me esforçar mais para poder conquistar isso. É ter essa consciência, essa autoconsciência, não se cobrar tanto a ponto de pensar que eu sou um lixo, eu sou inútil só porque eu perdi. E porque você vai entendendo que não é só ganhar ou perder. exato. Eu acho que melhora a autoestima também, essa autoconfiança, essa compreensão de que, poxa, eu consegui chegar num limite que eu nem sabia que existia. Exatamente. Eu tô aqui numa competição saudável, porque eu considero isso como uma competição saudável. Sim. Você não ganha de fato a medalha, mas você ficou um pouco chateada porque se esforçou, porque foi muito envolvimento, mas poder tirar disso também coisas legais de conhecer o oponente, de saber admirá-la também, não só entrar nessa pira de eu tenho que ser melhor, de desempenho, que a gente já vê o tempo inteiro na nossa sociedade. Essa rivalidade acho que é totalmente desnecessária. Eu acho que existe casos e casos, né? Lógico. Igual vai ter um oponente que vai querer fazer sacanagem com você, né? Igual eu já vi, não chegou a acontecer comigo, mas já vi muitos vídeos de campeonato onde a pessoa estava lutando ali honestamente, o oponente foi e fez uma coisa assim absurda para pessoa, para prejudicar de verdade, assim. Então, vai ter essas pessoas com um caráter meio duvidoso, mas o importante é você não se igualar e continuar fazendo o seu, seguindo o seu jogo do jeito que você sabe, o que o seu mestre te ensinou da melhor forma possível e entender que são processos. Quando chegar seu momento, se você estiver mais preparada, você vai conseguir se sair bem. Nem todos os dias vai ser bom, mas o importante é a constância ali, você ter essa maturidade de entender e respeitar o seu corpo também, não ficar se exigindo demais, porque é confiar no processo, respeitar. Uma hora, quando você estiver preparado para ganhar, você vai ganhar. No dia que você não tiver, você vai perder, mas não precisa acabar o mundo porque você perdeu também. Não é romantizar dizendo que sempre vai ser perfeito, entender que é um processo, mas também não se destruir a ponto de achar que nunca vai ser perfeito, né? Exato. É mais uma vez o processo, continuar seguindo para buscar. Eu acho que me lembra muito os filmes do Karate Kid, né? As lições que o mestre Miyagi traz lá desde os primeiros até os últimos. Mas é isso mesmo no dia a dia. Não é coisa só de filme. Não, é bem parecido mesmo. É bem parecido. Tem coisas assim que às vezes eu fico refletindo, inclusive eu fico, gente, parece que eu tô num filme de luta, porque tem coisa que realmente a gente aprende vivendo. E eu sou uma grande admiradora das artes marciais por conta disso também. A gente aprende muito além de golpes, muito além de um tatame. Você aprende postura, disciplina, e isso influencia até dentro da sua casa, como que você vai tratar seu pai, sua mãe, seus irmãos.
o respeito que você vai ter pelos seus amigos ou por qualquer outra pessoa na rua, isso influencia totalmente. 1 ano e um pouquinho de jiu-jitsu. Não parece, né? Deixei até pra gente falar sobre isso no final, porque você traz tanta experiência que parece que já tem muito mais tempo. E a ideia de trazer uma lutadora iniciante era exatamente para poder mostrar que é possível uma lutadora iniciante ter já conteúdo para compartilhar, ter o que falar, trazer a sua experiência. O que aconteceu dentro do tatame nesse 1 ano e um pouco, mais ou menos? O que surgiu disso, de viver intensamente o jiu-jitsu? Porque são quase todos os dias da semana mesmo. Como é que é a sua interação com a sua parceira? Como é que a sua interação com os colegas, com o mestre, se desdobrou? Nossa, foi de uma maneira extremamente positiva. Eu falo que a galera das artes marciais são pessoas assim muito acolhedoras. Até hoje eu já tive experiência em 2 academias, que foi a primeira onde eu comecei fazendo Muay Thai e fui super bem recebida também pelos meus colegas lá. É uma galera muito diferente, assim, em todos esses anos que eu fazia academia, musculação, eu sentia olhares das pessoas assim de muita prepotência, muito julgamento, pessoas muito ligadas a padrões estéticos e muito fechadas ali no seu mundinho. Já quando eu entrei na academia de luta, o pessoal totalmente aberto e totalmente disposto a entender que você está começando, a te ajudar, mesmo se o seu colega for iniciante igual a você e ele tá vendo que você tá fazendo alguma coisa errada, ele vai, não, essa aqui faz assim, e te ajuda. Eu acho isso o diferencial, assim, e que eu só vivi isso na arte marcial. E tanto lá nessa outra academia quanto aqui, meu relacionamento com todo mundo é assim, fiz amigos mesmo. A minha relação com a Bárbara é maravilhosa, com o Sensei é maravilhosa. Às vezes ele me dá uns puxões de orelha e eu até brinco, falo, nossa, Sensei, parece que o meu pai tá chamando minha atenção. Então, eu tenho muito carinho por todos, assim. São pessoas que tá compartilhando ali no dia a dia o tatame e cada um tá ali por um motivo diferente do meu. Às vezes a pessoa teve um dia péssimo, às vezes a pessoa teve um dia muito bom, mas tá todo mundo ali dividindo o espaço, a experiência que a gente sabe, compartilhando o que a gente sabe. Se um sabe um pouquinho mais do que o outro, é um ajudando o outro. Então eu tenho muito carinho por todos, assim, e é a amizade que a gente fez de brinca muito, zoa muito, e é todo mundo animado, às vezes a gente vai comer um sanduíche. É pessoas que vale a pena manter por perto, porque são pessoas sensacionais, assim. Eu tive a melhor experiência possível com todos eles. O mestre é muito legal, a Bárbara virou minha amigona, a gente está tendo esse projeto aí juntas sobre jiu-jitsu no Instagram e no TikTok. Então, eu jamais esperava que isso fosse se tornar um relacionamento assim tão grande como virou, mas só positivo, assim. O grupo de vocês é muito coeso, tem muito pertencimento, muita identificação, né? São pessoas diversas, muito diversas, mas que existe irmandade, que vai além do tatame, que conversa, que bate papo, que às vezes tem outros momentos fora disso e vocês já podem conhecer as famílias das pessoas. Isso é muito interessante. Isso, e tipo, incentiva a gente a continuar, né, praticando, porque você tá ali num ambiente saudável, com pessoas legais, com pessoas que são muito tranquilas de se relacionar, que um ajuda o outro. Então isso te incentiva a continuar indo também, né? Você pensa assim, não, a pessoa ela é tão gente boa e eu tenho uma dificuldade em fazer um golpe, mas a pessoa vai lá e me ajuda. Então é um incentivo também, né? A continuar fazendo, praticando e se dedicando. E é um momento ali do dia que você
cheguei cansado do trabalho, mas hoje tem jiu-jitsu, o pessoal vai estar lá, gente boa, vamos treinar, vai ser uma endorfina ali boa, então Um sente falta do outro, quando É, vai. exatamente. Aí, se um some, a gente fica, oh, poxa, o fulano tá sumido, alguém tem notícia, a gente preocupa, a gente pergunta. Então, virou uma amizade bem bacana ali no grupo. E você quer falar um pouquinho sobre o projeto de vocês? O nosso projeto é no intuito de incentivar mulheres e mostrar que pode sim ter força e feminilidade no tatame, né? Que o corpo feminino não é um corpo necessariamente frágil. Não, a gente consegue ser mais forte do que a gente imagina. E o nosso intuito é esse, incentivar mais mulheres que elas podem experimentar. Claro que nem todas vão se identificar com o jiu-jitsu em si, mas com um esporte que elas se sentirem mais à vontade e quebrar esses paradigmas de que a gente não consegue, que mulher não pode fazer uma arte marcial porque vai perder a feminilidade ou vai ficar mais masculina, e eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que você pode sim continuar sendo muito feminina praticando uma arte marcial, ou se você não quiser também, não tem problema. O intuito é esse, mostrar que força e feminilidade podem andar juntas, principalmente nos tatames. Que legal. Mulheres incentivando mulheres sempre, né? E aqui a gente está falando de uma mocinha de 1,5 m também, né? Olha só, um rostinho angelical e que tá ali e tá fazendo rolo com outras e tá tudo certo. E tá tudo certo. Mostrar nas redes sociais que não precisa nem ser muito forte, nem muito grande, nem se quiser, se identificar, é só começar. Exatamente. E ter o respeito acima de tudo, né? No primeiro campeonato, eu recebi uma mensagem que eu fiquei assim, com o coração muito quentinho, porque a minha oponente, ela tinha me mandado uma mensagem pelo Instagram depois, de noite, assim. E eu não sei como ela achou meu Instagram, mas eu achei interessante ela ter me procurado. Ela me mandou uma foto nossa se cumprimentando ali no final da luta, no tatame. E ela falou que ficou muito feliz pelo respeito ainda existir no tatame. E ela comprou aquela foto nossa e quis me mandar como um sinal de respeito, de agradecimento. Acho que é o que faz você ser admirado e admirar mais ainda as pessoas é quando você tem essa troca de respeito, né? Ter coragem para começar e ter respeito, acima de tudo. Então, o relacionamento interpessoal muda, né? Porque você consegue enxergar as pessoas ao seu redor de uma forma mais respeitosa. Exatamente. Natália, pra gente ir finalizando, tem alguma coisa que você acha que você poderia falar, que você gostaria de falar, para incentivar mulheres a iniciarem uma arte marcial, uma luta, ou algum exercício coletivo que levem elas a olharem mais para o seu corpo, a olharem mais para si, para esse cuidado também de segurança, de estar nos lugares? Eu acho que a luta, ela de fato é o ponto, assim, né? Para poder se sentir mais segura. Mas você tem alguma coisa para dizer? Olha, o que eu posso dizer assim, com todo o meu coração, é que só se permitem experimentar. Porque o esporte, ele leva a gente a lugares que a gente jamais imaginou estar. Então, é muito importante se permitir e principalmente ter em mente de que você não vai ser bom no começo e tá tudo bem, é parte do processo. E se você gostar, se identificar com qualquer determinado esporte que você experimente, continua, se permita continuar, se permita conhecer os colegas, se permita conhecer o seu mestre, conversar, porque na maioria das vezes é todo mundo disposto a te ouvir, a te dar um conselho. Às vezes a pessoa já viveu experiências parecidas ou diferentes que pode te aconselhar. Então, se permitir, eu acho que é a principal mensagem que eu quero passar, porque quando você se permite, você se abre para todo o resto que tem a vir. Sim. Então, você se permite a entender que o seu corpo vai melhorar,
E quando você vê o seu corpo melhorando, você se sente mais confiante, mais seguro. Você conhece pessoas muito legais e vive experiências maravilhosas, totalmente diferentes do que você vive no dia a dia. Então, eu acho que o principal é se permitir. Até eu fiquei tentada em assistir, pelo menos, começar assistindo uma aula de vocês. Se eu vou, aí já é prometer demais, mas eu fiquei tentada depois de te Fica o ouvir. convite, as portas estão sempre abertas. Como é que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais, encontrar o projeto de vocês? A gente está no Instagram, o Lado Feminino da Força, e o TikTok é o mesmo nome também, o Lado Feminino da Força. Lá a gente tem postado coisas mais humorísticas, tentando levar algum ensinamento de forma mais usando o humor, mas a gente também faz reacts de campeonatos, então a Bárbara, que é mais experiente, ela analisa as lutas e dá a opinião dela de acordo com as análises que ela faz. É bem legal. Então, lá no Lado Feminino da Força, vocês encontram a gente, pode acompanhar. Pode acompanhar, pode mandar mensagem, Pode, a trocar gente está ideia. super aberta a conhecer pessoas, ouvir experiências diferentes. Então, a gente é super tranquila, a gente adora conversar, então vai ser uma honra. E agregar também para vocês e Com para os certeza. outros. Com certeza. Podem me encontrar também no Instagram, @psicóloga.jordana. Podem acompanhar os outros episódios no Spotify e também aqui no YouTube. Eu te agradeço mais uma vez por ter estado aqui contando a sua história. Eu espero que essa história chegue aí como forma de inspiração, assim como chegou aqui para mim. E assistam os outros episódios. Curte, comenta, compartilha com gente. todo mundo. Manda para todos os amigos. E segue para mais. É isso aí, pessoal.